Olá, salve, salve, muito bom dia! Estamos começando por aqui mais uma edição do nosso a revista radiofônica da Jovem Pan. Aqui tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa sexta, dia 30 de novembro de 2018. Parceria ou subserviência? Presidente eleito Jair Bolsonaro é criticado por prestar continência a assessor de Donald Trump. Qual é a simbologia do ato e a verdade sobre a relação entre Brasil e os Estados Unidos a partir do ano que vem? Vamos falar sobre isso. A Zoe chegou, gente. A primeira foto da filha de Sabrina Sato e Duda Nagli e todos os detalhes da gravidez que foi acompanhada como se fosse um reality show. Tá decidido, hein? Final da Libertadores da América entre dois times argentinos será na Espanha, no estádio do Real Madrid. Será que o Vini tá indignado com a Conmebol? Imagina. É? Bom, são destaques do Morning Show que está começando e você nos acompanha a partir de agora até às 11h30 da manhã. Vem com a gente. Morning Show. Deixa eu olhar pra essa cara, ver como é que tá. Fala, Edgar, o quê? Deixa eu dar uma olhada aqui, melhor. Aqui. Por que você tá desconfiando que a Paulinha esteja de ressaca, talvez? Sei lá. Acho que ela tá, sei lá, muito sincera hoje em dia. Bom, olha. Tô sentindo que ela tá... Tô meio sincerona hoje, Edgar. Então vou falar algumas verdades pra você, querido. Nossa, por favor, não ringue Vamos gel. lavar roupa suja? Não, você acha que eu queria exatamente estar aqui? Vamos falar a verdade. Não, Pô, né? eu acho que você gosta do que você faz, não? Sei, acho que eu preferia estar em casa, assistindo uma série, fazendo uma maratona. Bem nesse horário maravilhoso, onde vamos falar bem da verdade também, meu marido não está, nem as crianças, eu poderia desfrutar de um ar-condicionado em paz. Miga, Paz calma, de Deus. tá tudo bem. Não, é isso. E outra, a Ana me ligou, perguntou, e aí, você acha que eu tô... Porque eu fui no endócrino, entendeu? Edgar, tô me cuidando agora que eu tô chegando aos 40. Aí minha amiga falou, não, mas você acha que eu também devo ir? Você acha que eu também dei uma engordadinha? Eu vou te falar, Ana, vou te falar, querida, sim. Deu uma engordadinha, sim, vai comigo, vamos lá, entendeu? Falei que ela tava sincera. Sincerona. Você entendeu, Edgar, como é que é? Essa é a vibe hoje desse Twitter. Eu quero causar, eu quero que você coloque aquele @, inclusive, se você quiser fazer uma denúncia, porque hoje é hashtag Festival de Sincericídio. Vixe, Né? Maria. Pra que terminar a semana em paz? Pra que ganhar amigos e seguidores e pessoas que seguem de volta e que espalham a paz? Vamos causar algum rebuliço, alguma inimizade aí nessa rede social. A hashtag é essa, Festival de Sincericídio. Eu vou ajudar, eu vou amplificar a sua denúncia. Vai ser maravilhoso. O Morning Vem com Show a vai virar o gente. grupo de zap da sua família. Que delícia. Olha aí, que maravilha. Não vai ser Aproveita, pisa fundo, querida. E ainda pode ganhar prêmio. Pisa fundo. Se for pros assuntos mais comentados do Brasil, tem prêmio. Pensa bem. Boa. Aqui pelo WhatsApp você também pratica o seu sincericídio, beleza? Meta a boca no trombone, fale o que você bem entender, esse é o momento, tá bom? 11 931 17 1009, mande o seu vídeo, grave na horizontal direitinho, conte pra gente, seja sincero demais, cometa o sincericídio hoje pelo nosso WhatsApp, tá bom? Estamos aguardando a tua participação, 11 931 17 1009. No mais, você pode nos acompanhar pelo aplicativo da Jovem Pan, leva a programação da Pan pra ouvir a hora que você quiser, onde você bem entender. Também acesse o nosso portal jp.com.br. Tem o nosso live streaming, sempre pelo canal youtube.com/Morning Show JP. Estamos nas mídias sociais também. Temos Instagram, Facebook, passe da nossa página, deixe o seu joinha. A gente fica bem feliz da vida. Sinceramente. Será? Aquelas que estão querendo, né? Todos... Não haverá paz nesse programa hoje. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. E a gente vai abrir esse papo matinal, olha aqui, na política. A pastora Damares Alves, que é assessora parlamentar do senador Magno Malta, pode ocupar o posto de ministra de Direitos Humanos e Mulheres. Ela é antagonista do movimento LGBT e luta contra a legalização do aborto. Vamos lá, Caio, começar contigo. Muito bom dia, rapaz. A gente falou aqui bastante sobre as bandeiras da comunidade LGBT, esse assunto já veio à pauta do Morning Show em alguns momentos, falamos a respeito, refletimos. Eu quero centrar agora o foco dessa nossa conversa na questão específica do aborto.
faz sentido aí, na tua opinião, ter uma chefe de ministério com foco nas mulheres? Alguém que seja contra a legalização do aborto? Vamos lá, a gente vai abrir essa discussão, antes tem o teu comentário. Tá certo. Bom, para a maioria da população faz sentido, né? Eu peguei os dados aqui do Datafolha de 2018, né? 59% dos brasileiros são contrários a mudanças na legislação do aborto. E a variação em relação à criminalização é muito pequena. 58% apoiam a criminalização do aborto ainda aqui no Brasil. Então, a livre prática do aborto, ou como eu chamo às vezes o aborto por conveniência, ele só é defendido por 14% das pessoas. Então, assim, é de fato uma minoria estatística, né? Aí tem um aspecto, né? Muita gente fala que isso é uma pauta das mulheres. Eu resgatei aqui um artigo excelente do professor Alexandre Borges para a Gazeta do Povo, e ele retoma uma outra pesquisa do mesmo instituto, do Datafolha, à época daquela epidemia de Zika, né? Então, quando a opinião pública estava muito sensibilizada com a questão dos fetos anencefálicos e tal. Mesmo à época, durante a epidemia de Zika, 58% dos brasileiros se disseram contra o aborto, mesmo com risco de microcefalia do bebê. A rejeição ao aborto sobe para 61% entre as mulheres, contra 53% dos homens, né? Ou seja, o que nos leva a... qual a conclusão óbvia disso? Que o aborto não é necessariamente uma pauta feminina ou das mulheres, certamente é uma pauta feminista. Então esse é o primeiro ponto, né? Aqui só para a gente retomar, né, o aborto aqui no Brasil ele é autorizado em 3 casos, 2 por legislação e 1 por jurisprudência, né? Então é estupro, risco de vida à mulher e no caso de anencefalia, que em última análise provoca a inviabilidade da vida extrauterina, né? Não existe no nosso ordenamento nenhum direito absoluto, né? Nem o direito à vida, né? Tem algumas situações excepcionais, tipo legítima defesa ou estado de guerra, que permitem aí a flexibilização desse direito, mas o fato é que a vida, né, enquanto garantia fundamental, ela se sobrepõe aos outros direitos, e isso é uma grande conquista da humanidade e da civilização. Para mim, isso é uma pauta, inclusive, de direitos humanos, né? O primeiro direito de todo ser humano é sobreviver e viver. E eu nunca entendi como isso não foi uma pauta da esquerda, porque não tem nada mais inclusivo do que você permitir que alguém nasça, né? E eu tenho muita dificuldade mesmo, Edgar, de entender como que interromper uma vida humana seja uma política progressista e não um grande retrocesso humanitário. Deixa eu colocar uma questão para jogar aqui para vocês também falarem a respeito. Esses dados que você traz dessa pesquisa, talvez eles incorram numa questão que a gente pode discutir aqui. Se você falar, você é a favor ou contra o aborto? Né, você colocar essa pergunta, ou você colocar a seguinte questão: você é a favor que a mulher tenha o direito de decidir sobre o seu próprio corpo? Temos duas questões aí, exatamente essa de questão. colocação que pode induzir esses números da pesquisa. Estou levantando aqui para a gente falar, hein? Esses números da pesquisa. Então, a favor do aborto, ninguém pode ser, né, em sã consciência, vamos lá, a favor do aborto. Sim. Você é a favor ou contra o aborto? Eu sou contra o aborto. Mas ninguém quer fazer um aborto. Mas eu sou a favor de garantir o direito coisa que a pessoa que a mulher, queira fazer, que a pessoa em nenhum momento decida ela decide sobre o seu corpo. A questão é, o aborto já existe. Ninguém precisa pensar se é a favor ou contra do aborto. Até porque eu acho também muito curioso que os homens queiram legislar sobre o corpo das mulheres sem saber o que se fala. Especialmente quando não se fala do aborto dos homens, né? Da quantidade de homens que abusam das mulheres ou que simplesmente abandonam as mulheres grávidas. Esse tipo de aborto ninguém fala. A questão pra mim é de saúde pública. O aborto já existe. E ele vai continuar existindo clandestinamente, se quer queira essa ministra religiosa, o Bolsonaro, sua mãe, meu vizinho ou não. Então a questão é, como fazer para que... prejudicando as mulheres que não têm grana. Porque Exatamente. Quem tem grana faz aborto em clínica melhor, Exatamente. com um médico que faz isso há anos. E é isso, no dia seguinte, eu vou usar uma expressão que eu já ouvi. Vai fazer esteira na academia. Exatamente. A questão pra mim é como diminuir os riscos pra essas mulheres que praticam aborto clandestinamente. A gente sabe, inclusive, já que o Caio fala tanto de estatísticas, a gente tem países desenvolvidos que legalizaram o aborto e se a gente for analisar essas estatísticas de maneira mais detida, a gente vai ver, inclusive, que o índice
de mulheres morrendo por causa de aborto diminui significativamente, e mesmo o índice de prática de aborto porque se diminui. você começa a falar Porque desse assunto e discute. das consequências disso, né? O aborto é um grande tabu. Até falar aqui, por exemplo, que você é a favor da legalização do aborto, pode atrair haters e dar essa impressão, como o Caio dá aqui, é o ponto de vista dele, de que sei lá, você tá ferindo o direito de existência, etc e tal. Eu já falei aqui a minha posição 60 milhões de vezes, que eu percebi no andar da minha vida que eu nunca conseguiria fazer um aborto, mas que eu já acompanhei amigas que fizeram, já acompanhei casos de mulheres que não tinham grana e que acabaram no sistema público, tendo que dar satisfação a respeito de um aborto mal feito para conseguir ser atendida, né, com hemorragia. Eu já acompanhei muitos casos desses e eu acho que é muito injusto com a mulher ela ter que estar na ilegalidade num momento tão sensível que traz diversas cicatrizes, não só físicas como psicológicas. Se não fosse um tabu, se fosse um problema de saúde pública tratado em aberto, essas consequências iam ser muito mais divulgadas, sabe? As pessoas iam ter maior ciência de que isso não é tão fácil. Ninguém vai lá e fica fazendo um aborto por mês, Ninguém gente, quer como ficar matando falam aqui. criancinha. Ninguém quer fazer isso, é horroroso. A pessoa fica com essa carga pro resto da vida pensando nisso. O nosso país é um país católico, religioso. Isso é pecado, gente. Tipo, seríssimo. A pessoa que é religiosa, se fizer um aborto na vida, vai ficar a vida inteira pensando nisso, se sentindo julgado. E outra, se o Estado é laico, não são fatos aí da religião, do que acham ou não o catolicismo, ou a pastora, ou o judaísmo, o que quer que seja, que tem que reger um problema que é real e que já existe e que só fere quem não tem grana. E é uma questão moral, de fato é uma questão moral, muito atrelada a uma questão religiosa, mas para além disso a gente tem que encarar o aborto como uma questão de saúde pública, gente. Ninguém quer matar criancinha, ninguém quer ver criancinha morta. Mas acontece que a maior prova de que isso é uma questão moral e que não é pensada de fato pela população é que o Caio traz aqui que mesmo em caso de anencefalia, as pessoas não querem que o aborto seja praticado, mesmo sabendo, no caso da microcefalia. Isso, mesmo no caso de ter o vírus da Zika e a criança for nascer com algum problema, inclusive com risco de vida. Que eu queria só fazer um contraponto, porque é o seguinte: do meu ponto de vista, minha argumentação nesse sentido nunca é religiosa, ela é moral. E a questão moral, ela antecede todos os argumentos que foram abarcados aqui. Porque o que a gente tem que definir, enquanto sociedade, é: o feto tem valor moral? Eu recomendo para o ouvinte da PAN um vídeo do Dennis Prager, da Prager University, sobre isso. Porque qual que é o... Não existe um consenso a respeito de quando acontece a concepção da vida. Então, não existe um conceito jurídico a partir de quando que a vida humana se torna uma pessoa. Mas, por exemplo, a gente vive numa sociedade que tutela até os vegetais, a gente tutela o pau-brasil, a gente tutela os animais, a gente tutela os objetos, a gente tutela o passado, a memória. Então, assim, as coisas, elas têm um valor moral, né? Se você vai definir ele como um ser humano formado ou uma vida em formação, uma coisa é certa: o feto não é um objeto, né? Ninguém é proprietário dele. E certamente, se você vamos dizer assim, o propósito natural de viver e sobreviver... Ninguém é proprietário dele, mas ninguém se responsabiliza por ele, Caio, a não ser a mulher que vai carregar ele na barriga e ser mãe pro resto da vida. Tudo bem, mas aí a questão que coloca... O Estado vai se responsabilizar por isso? A mãe ou qualquer pessoa tem o direito de interromper uma vida humana. Essa é uma questão moral que antecede... Mas quando é a concepção da vida humana? Não, que é uma vida humana... Um embrião de 2 dias é uma vida humana? Um embrião em nidação, ele já tem todos os elementos que diferenciam ele de todos os seres humanos. A diferença entre um feto de 1 semana e uma criança, um bebê de 1 semana, é simplesmente o decurso do tempo, né? E inclusive o bebê de 1 semana é tão inocente quanto o feto na barriga da mãe. Caio, ele não pode falar por si, né? Agora, se ele pudesse, eu desafio a gente a juntar quantas pessoas forem, inclusive as mais pobres, né? Ou seja, as pessoas que nascem desamparadas numa situação de adversidade, e perguntar para elas: vocês gostariam de deixar de existir? Ninguém vai aceitar isso. E sobre o seu argumento, Fefito, da questão de saúde pública, né? Não é porque um crime existe que a gente, que a melhor solução é legalizá-lo, entendeu? Então, assim, a questão é muito anterior. Ninguém quer interferir nos direitos reprodutivos da mulher, ninguém tá palpitando sobre o útero alheio
alheio. Não se trata disso, se trata de proteger... Trata disso sim, Não, Caio. se trata de proteger uma vida inocente. Mas você nem sabe se essa vida ainda é vida. Nem há consenso Não, sobre isso. lógico e outra, que há consenso. É uma vida. E é Você tão- não sabe se ela é uma pessoa de direito. E é tão- O argumento é jurídico, e mas que é tão uma vida lá se perigoso, Caio, desenvolvendo. é tão perigoso partir para esse tipo de conceituação moral, porque daqui a pouco a gente está revogando aborto até em caso de estupro, porque a gente acha que mulher tem que carregar esse tipo de fardo. Eu já E a admiti gente aqui... coloca um fardo muito grande já sobre as mulheres desse país. Especialmente porque os homens abandonam elas, especialmente porque os homens já se acham proprietários do corpo dela, a tal ponto que a gente legisla, inclusive, sobre o futuro delas. Porque Por causa o filho, disso, a gente vai punir o filho feto define o futuro. inocente? Não é uma punição. É o que, na verdade, é o não bebê é uma punição, inocente, você que, na nem verdade, sabe se é... ele ainda é uma vida. Não Olha aí. existir é a maior punição que tem. É como eu disse, é inclusivo você trazer as pessoas pro mundo. Não E se você perguntar pra qualquer pessoa se ela quer deixar de existir ou não, tirando os suicidas, né? Elas vão falar, não, eu não quero deixar de existir. Eu acho que todo mundo tem o direito de deixar de existir a hora que quiser, Caio. Essa é uma outra questão. Vamos, bom, a questão é sempre polêmica, Sim. gera opiniões, discussões vão se alongando. Parece um tabu eterno, né, nesse país. Eu só, inclusive em função disso, lembro que a gente teve o exemplo da eleição aqui dos candidatos, né, nessa eleição recente do Brasil, e muitos deles, inclusive do espectro de esquerda, ao serem perguntados sobre a questão do aborto, preferiram se abster, dizendo sobre a Constituição que já garante esses 3 casos, né, o aborto, né, a legalidade do aborto, e sugeriram, inclusive, a partir dessa decisão, que houvesse um referendo ou um plebiscito para que a nação decidisse sobre esse tema que é tão caro e polêmico E sempre. tudo bem ser contra. Eu mesmo não tenho uma opinião formada e muito provavelmente se perguntado a priori, de imediato, eu vou dizer não sou a favor do aborto, mas eu tenho que entender que ele já existe, que mulheres morrem por causa dele. Acho injusto, sem legal. Vamos girar aqui, olha aqui. Vamos pra política, vamos pra Brasília. Vamos começar com os nossos olhos e ouvidos na capital federal. José Maria Trindade, que acompanha o passo a passo do presidente Michel Temer. Por onde anda Michel Temer? Acabando aí, Zé. Tá acabando, tá no finzinho. Últimos dias. Tá no apagar das luzes, né, presidente? Vai sentir saudade, Zé? Ele pegou o Aerolula e está em Buenos Aires, né? Buenos Aires, na terra do tango. Olha, Edgar, é a reunião do G20, os 20 maiores países do mundo, né? Os maiores PIBs do mundo, e Michel Temer participa pela 4ª vez deste encontro. Veja bem, eu não sei exatamente o porquê desta viagem do presidente Michel Temer a um conjunto de nações aí que tenta definir o futuro do mundo em vários detalhes, sobre o trabalho diante da tecnologia, sobre o meio ambiente, né? E principalmente o tema do momento é o nacionalismo e o isolacionismo com que alguns países estão adotando, que é a grande novidade na política internacional. O presidente Michel Temer não levou ninguém da transição. O responsável aí, que seria o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, não mandou ninguém para o encontro do G20, e o presidente Michel Temer já deu uma entrevista chegando lá, dizendo que vai combater o isolacionismo, dizendo que é preciso mais do que nunca que os países se entendam, né, a política externa antiga. E não é o que pensa Jair Bolsonaro. Então, a fala, os encontros e a presença de Michel Temer nesta festa dos maiores aí, não vai adiantar muito, né? O ideal é que Jair Bolsonaro mandasse alguém, mas isso não é por acaso, é uma decisão política. Em política, quando você decide não participar, é uma participação efetiva na maioria das vezes. Este é um caso, né? Você está dizendo que a gente nunca vai escapar dela, né, Zé? Nos nossos atos ou nas nossas paralisações também, né? Isso diz muito, né? Ô, Trindade, vamos falar da discussão ontem também, a discussão no Supremo Tribunal Federal em torno do indulto de Natal. Parece que a maioria ali se alinhou ao presidente Temer, né? Exatamente, mas na minha avaliação isso não adianta muito. Tem uma famosa frase de Paulo Coelho que diz o seguinte: tudo pode acontecer, inclusive nada. E não aconteceu nada. O Supremo Tribunal Federal formou uma maioria, 6 ministros de 11, né? E aí o ministro Luiz Fux pediu vista, ou seja, não houve a conclusão do julgamento. Em seguida, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, pediu uma questão de ordem para decidir se até o julgamento desse mérito, ou seja, isso deve ser no ano que vem,
se o decreto do presidente Michel Temer, no ano passado, 2017, se ele valeria. E aí, como houve uma confusão, ele pediu vistas, então não decidiu nada. O que está valendo é o decreto parcial, né? Ele foi suspenso pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator. Então é o seguinte, no ano passado, o presidente Michel Temer assinou um decreto considerado bom demais para corruptos. Aí a presidente Carmen Lúcia suspendeu o decreto e o ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu em parte o decreto. E era isso que estava em julgamento. Como não houve julgamento, está valendo o decreto do ministro Barroso, Luiz Eduardo Barroso. E aí o que acontece? O presidente Michel Temer pode até assinar um decreto agora, mas não vai adiantar muito, ou seja, tudo será decidido no ano que vem. E aí o presidente eleito Jair Bolsonaro já antecipou, se depender dele, olha, o indulto acabou aqui no Brasil, ou seja, não haverá indulto. Esse é um caso, Edgar, que o presidente pode delegar, viu? O Jair Bolsonaro poderá, no ano que vem, delegar ao juiz Sérgio Moro, dizer, olha, decida sobre esse indulto do Natal. Ô Trindade, vamos passar a bola pro Caio também entrar nesse papo com a gente, mas eu já vou rebater para você o seguinte, mas isso é uma coisa, tá na Constituição, é uma prerrogativa do presidente decidir isso, mas como é que, por exemplo, essa afirmação do futuro presidente Jair Bolsonaro, se depender de mim, isso tá na Constituição. Agora, o que se discute é, digamos, tem aquela coisa, de novo, aquela frase célebre, né? É legal, mas é imoral. Quer dizer, você vai favorecer os presos aí da Lava Jato, tem essas regras que a gente já comentou aqui, né? Do preso não poder ser reincidente, do tipo de crime que ele cometeu. Quer dizer, ter cumprido já 1/5 da pena até determinado período ali, que incluem pessoas que poderiam gozar desse favorecimento do indulto aí, né? Agora, se está na Constituição, como é que o presidente pode abrir mão de utilizar uma coisa que é de direito, enfim, até do preso? Trindade, tá me ouvindo? Ah, você está perguntando para mim? É o seguinte. Eu achei que era para o Caio. Mas é o seguinte, é como você disse, é uma competência exclusiva do presidente da República. Ele pode ou não. E, inclusive, é um dos raros casos na Constituição em que existe a previsão de delegar. Ele pode delegar a um ministro, pode delegar ao Procurador-Geral da República, né? A história é a seguinte, desvendando isso aí, colocando a situação nua. Quando o Constituinte se reuniu em 86, 87, promulgação em 88, para definir a Constituição, ninguém poderia imaginar que teríamos um presidente da República envolvido em atos tão sérios de corrupção, sendo investigados, prestes a ser preso por esses atos depois de sair. Ninguém poderia imaginar. E muito menos que um presidente fosse utilizar de um instrumento assim para soltar criminosos que a população inteira bate palma porque está preso, né? Ninguém poderia imaginar. É a mesma coisa do Congresso. Os deputados e senadores tinham imunidade parlamentar, eles poderiam fazer qualquer coisa. Ninguém poderia imaginar que um deputado fosse eleito para serrar adversários. E isso aconteceu. Então, lá atrás, quando viram que estava errado, aí reduziram a imunidade, foram cortando e chegando agora à imunidade só de voz, de atos e de voto. E isso no futuro pode ser cortado. Então a história é esta. Se dá um poder a um cargo, vem alguém, usurpa esse poder e usa para ele mesmo. Ele rouba esse poder para as suas vontades pessoais e do grupo e não da sociedade. É isso que acontece. Sim. E aí, como disse aqui o Caio, seria necessário um Congresso ágil e atualizado para atualizar a lei, né? Adequar. Sim, tá certo, perfeito. Trindade, obrigado pelos esclarecimentos. Bom trabalho para você aí em Brasília, um abração. Perfeito, Brasília é feriadão aqui, dia do Evangelho. Ô Zé, você vai prometer que até o fim do ano você vai pegar aquele pinho ali atrás, ó, aquele violão e fazer aí pra gente uns acordes, vai cantar uma música. Promete até o fim do ano, Zé. A hora que você quiser, tô pronto. Valeu, Trindade. Ô, Caio, vamos lá. O que você pensa a respeito disso? Como é que você vê essa decisão? Como você acha que vai ser encaminhada essa questão do indulto? Só registrar com base nas falas do Bolsonaro? Não, e só registrar que o Zé Maria deu a melhor aula sobre esse assunto, né? Foi uma verdadeira confusão ontem, né? E a única vantagem disso é que, enquanto tá nesse rolo, os caras pelo menos ainda estão na cadeia, né, Edgar? Querendo ou não,
tá em suspenso, né? Porque a gente já deixou isso muito claro, não é indulto de Natal, é insulto de Natal, é um mecanismo de impunidade que beneficia aqueles criminosos do colarinho branco. A gente já chegou à conclusão que corrupção mata. Então essa turma não tem que ter vida mole não, deveria ser crime hediondo, né? Então fica aí o recado pro ouvinte, né, nas redes sociais para pressionar os seus parlamentares eleitos, né, para extirpar esse dispositivo da nossa Constituição, é artigo 84, inciso 12, para quem quiser dar uma pesquisada. Isso parece aquele resquício do absolutismo, né? Então, você dá superpoderes pro presidente para ele se colocar acima da lei e sair perdoando as pessoas. Quem aplica a norma é a justiça e não tem que ter indulto, não tem que ter graça também, né? Que é o perdão aí dirigido a uma pessoa específica. E o argumento do STF para barrar pelo menos parcialmente, né, o indulto de Natal, foi muito bom. Isso é literalmente o poder executivo alterando a lei penal e aí se imiscuindo no poder judiciário. Isso daí tem que acabar. Vamos lá, girando o assunto aqui no Morning Show, depois de uma gestação de 14 meses, gente. Foram 3 anos de gestação. Mais ou menos, não sei, Edgar. Nasceu Zoe. Como é que eu falo? Zoe. 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 Tá bom, a filha da Sabrina Sato e do Duda Nagli, que já esteve batendo papo com a gente aqui no Morning Show. Já tem até foto, Paulinha. Então, a gente tá vendo essa foto que a Leda Nagli, que é a vovó Coruja, publicou na rede social e por enquanto é o mais próximo, assim, que a gente conseguiu ver da carinha da Zoe, porque a gente ainda não tem, digamos assim, uma foto oficial do bebê, o que a gente espera que tenha, né, porque a gente acompanhou muito de perto essa gravidez da Sabrina Sato. Foram 40 semanas, Edgar. A Sabrina, que na quarta-feira à tarde foi para a Promátria, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Tentou, de toda forma, aí por 24 horas ter o bebê em parto normal, mas não rolou. Aliás, isso acontece com muitas mulheres, né, que querem muito ter o parto normal, tentam, mas enfim, às vezes 24 horas não de trabalho dá. de parto, gente. A pessoa não dormir. Tentou, assim, até o último minuto, eu imagino, mas aí acabou nascendo de cesárea, com 3 quilos, 360 gramas, um bebezão bonitão, uma bebezona linda. A mãe da Sabrina falou que é meio japinha assim, a gente ainda não conseguiu ver direito aí os traços, que é cabeludinha, que é bem parecida com as filhas dela quando nasceram. E agora a gente fica esperando aquele vídeo oficial, né, Edgar? Eu tô esperando uma superprodução, cenas do parto, eu não sei, porque a gente acompanhou muito de perto esse lance da Sabrina. Texto sobre isso, né? Se você for lá no jp.com.br/fefito, você vai ver que o parto da Sabrina virou um grande reality show, porque no final das contas ela anunciou por meio de uma propaganda que ela tava grávida, de bastãozinho de teste de gravidez. Já embolsou uma grana. Depois ela ficou doente, deu entrevista pro Rodrigo Faro pra poder revelar se era menino ou menina. Depois no programa dela foi revelar o nome. Criou-se um reality show de fato no programa dela pra mostrar os preparativos pra gravidez. Ela começou a mostrar agora também os preparativos de escolha de quartinho, de tudo, claro, embolsando uma bela graninha de propaganda. Segundo o Ricardo Feltrin, que fez um levantamento, a Sabrina, só com public post, que é propaganda em rede social, voltada pra maternidade, faturou R$500 mil. Uau. Caramba, hein? E durante a maternidade... Belo pé de meia Já pra dá criança, pra pagar a hein? universidade. Né? Então, O meu foi o contrário, eu mais gastei do que ganhei. Tá vendo, Normalmente gente? é assim, viu, Vini? É Ó, só despesa. Quanto mais famoso e rico, mais coisa de graça e mais dinheiro você ganha. Normalmente essa é a equação, é injusto esse mundo. E aí, na maternidade, teve passo a passo, gente. Que teve imprensa na porta, teve quem tava dentro esperando, publicando nas redes sociais todos os detalhes. Então a gente acompanhou passo a passo, parecia a eliminação do Big Brother. Que horas esse bebê vai ser expelido da casa? Vamos ver. Agora eu duvido que a gente veja a carinha do bebê em rede social. Você acha que vai ter um mistério, alguma coisa mais oficial, assim? Eu acho que a gente, já que a gente acompanha esse reality show de perto, a Record também vai querer o seu naco disso. E eu acho que a gente vai ver primeiro a entrevista da Sabrina na maternidade em algum telejornal ou em algum programa da casa. E a carinha do bebê, eu acho que a gente, se não vir no telejornal, a gente vai acabar vendo na capa da Caras. Olha, e eu queria dizer que Ivete Sangalo, como sempre, representando todos os brasileiros que gostam de Sabrina e torcendo, fez um vídeo no stories dela. Vamos ouvir como o Veveta acompanhou esse grande reality, esse final desse grande reality. Tá aí, Bruno? Cadê a Viveta? Cadê a Veveta? E vou falar a vocês uma coisa, essa Antes da noite Viveta entrar, eu então, fiquei rezando. enquanto o Bruno separa lá, eu queria... Vocês estão urbanizando demais
essa capitalização. Olha lá, entrou? Essa Olha lá. noite eu fiquei rezando tanto no hotel pra Sabrina, minha amiga querida que eu amo tanto. E deu tudo certo. Zoe chegou, eu tô muito feliz. Muito feliz por Sabrina, por Duda, pela família toda, família Nagli, família Sato. Sem dúvida nenhuma, a Zoe vai chegar pra dar mais e mais felicidade a esses dois e essa família toda. Sabrina, eu te amo tanto, amiga. E agora ela tá lá, com o Bebê tá pacotinho de pirando amor nesse dela no nascimento. braço. Ai, que felicidade. Coisa boa, eu tô muito feliz mesmo. Te amo, Sá. Tá vendo, Edgar? É Dico, tipo manda um assim, beijo pra entendeu? Sabrina. Ela não para. Olha lá, alguém manda beijo pra Sabrina, entendeu? Ela dá um bem-vindo pra Zoe. Então a Ivete representando todos que esperavam esse bebê na fala dessa expectativa. E agora vamos ver se vai ser como o Fefito falou, né? Quando que a gente vai ver a carinha do bebê, uma foto oficial, um vídeo oficial, ou se vai ser pela Record. Importante dizer que a licença maternidade da Sabrina não vai durar tanto, viu? Porque em fevereiro ela já tá confirmada como rainha de bateria no carnaval. Já disse que vai Caraca, desfilar sim. Em Vida fevereiro. tipo vida que Pois segue. é, tanto no Rio quanto em São Paulo. Vida que segue normal, vai lá pela dona na frente da bateria. Ou seja, Sabrina vai ter que correr atrás dos quilinhos que ela ganhou com a gravidez, que Ou são não, nada, né? né? Ela Ou vai bem não, vai fazer maravilhosa. empoderada, também pode ser. Verdade, fui machista sem querer, Paulinha, você tem toda razão. E em março ela estreia um programa novo na Record. Ai, gente. Isso é uma questão mesmo profissional, gente, hein? pera, tá É? muito rápido isso. Nasceu agora. Mas o programa, então, a questão profissional, esse programa dela tá meio balançando. Então, o esse programa da aí, Sabrina tipo- provavelmente se acaba e ela ganha um formato novo voltado pra namoros no ano que vem. Feio. Lá na Record. É impressionante que ninguém fica chocado com a capitalização em cima desse bebê. Você fica chocado da pena. Você acha que a exploração de Eu, trabalho é, infantil que nem é, nasceu? Vocês ficam humanizando a coisa. Isso é inveja que você não ganhou $500 mil quando você foi o pai. O parto é um negócio delicado, é um É negócio delicado muito mesmo. íntimo. E o começo da gravidez da Sabrina, a gente teve aquele problema que ela ficou internada, né? Repouso, Um mês né? e meio, vocês lembram disso? Mas eu achei corajoso da Sabrina falar sobre isso, Ontem eu porque liguei no várias mulheres Balanço Geral passam... esperando que fosse transmitido ao vivo pela Fabiola Hyper, tipo pelo Gotino. Ficou no outro canal. A pena, E meu o da Deus, pena, hein? ele falando isso, e ele que explora o filho Joel pra cobrir folga É um dele. baita profissional, né? Vamos terminar esse primeiro bloco aqui do Morning Show falando da final da Libertadores da América. A Conmebol tomou uma decisão inusitada, olha só. A partida entre River Plate e Boca Juniors será realizada em Madrid. Você gostou, Vini, dessa decisão? Como que você chamou a competição aí? Libertadores da América? Na verdade, virou agora Colonizadores da América, né, Edgar? A Copa Colonizadores da América, porque a Conmebol conseguiu transformar algo que já era trágico em uma piada pronta, né? Colocar esse jogo em Madrid, justamente em um dos países aí que colonizaram a América. E assim, tirando até o próprio sentido do nome, né, da competição, né? Libertadores. É melhor declarar empate logo e acabar e os dois dividem o A título. verdade é assim, a Conmebol, Vai logo isso, essa novela não acaba nunca. a Conmebol, acho que os caras se reúnem lá, eles tentam encontrar um jeito de deixar... Qual que é a pior maneira de se resolver uma situação? Aí eles encontram a pior e fazem dessa forma, né? Então assim, tirando totalmente a característica dessa competição, desvalorizando o futebol sul-americano, colocando essa final em Madrid, na Espanha, vai ser lá no Santiago Bernabéu, no dia 9 de dezembro, isso se tiver o jogo ainda, né? Porque os dois times ainda estão recorrendo, ainda estão fazendo notificações ali. Aquele atleta que se feriu vai Tem conseguir muitos, jogar? então, vamos ver, né, como que vai ser a disponibilidade aí de todos os atletas para essa partida. Mas resumindo, Edgar, o que era para ser a maior final da história da Libertadores já não Micou. é mais, já micou, virou uma grande lambança. E a Conmebol, não é possível que uma entidade que ganha tanto dinheiro ano a ano não consiga dar totais condições de segurança para uma final, para a maior final da sua instituição, né, da sua alçada. Então, quer dizer, como é que o ônibus do Boca Juniors chega daquele jeito que chegou no Monumental de Núñez, sem nenhum policiamento? E aí eles não conseguem encontrar um local na América do Sul para realizar a partida. Não é possível. Por que não fez em Medellín, por exemplo, em homenagem
aos 2 anos da tragédia que nós tivemos com o avião da Chapecoense, depois que iria disputar a final da Sul-Americana? Por que não faz no Paraguai? Por que não faz no Chile? Aliás, o ano que vem, a final da Libertadores, assim como porque a Conmebol ela quer copiar tudo que é de ruim, né, da Europa. As coisas boas eles não copiam, né? A organização, a estrutura, nada disso eles copiam. Agora, fazer uma final única num campo neutro, que é um absurdo para os parâmetros sul-americanos, porque aqui nós não temos as mesmas condições de deslocamento, né? E os times daqui também não atraem tantos turistas para poder assistirem essas partidas, aí eles vão lá e copiam. Então, assim, uma verdadeira lambança, estragaram a maior final da Libertadores, Boca e River Plate. Se tiver o jogo, claro, é uma atração, as pessoas vão querer assistir, mas diminuiu já em muito o brilho que tinha esse grande evento, viu? É lamentável, né, isso acontecer, né, Vini? Porque o público da Argentina, por mais que se desloque pra lá, quantas pessoas cabem no estádio? 60, 70 mil pessoas? Eles deram por ainda a disso? justificativa de que Como é que existem você vai? muitos argentinos Em Madrid, Não, que e o lá vai ter interesse totais também, né? condições. Mas assim, é política também, é dinheiro, sabe? Mesmo Eles só pensam nisso. Mesmo só que pensam haja no o interesse do público europeu, do espanhol especificamente, do torcedor do Real Madrid pelo futebol, é meio... É um demérito, né, que acontecer. Porque, por exemplo, você faz um Real lá, né? Madrid e Barcelona na Alemanha, além de você ter condições dos torcedores do Barcelona e do Real Madrid de fazer né, essa passagem, você tem na própria Alemanha muitos interessados em assistir uma partida como essa. Sim. Agora, será que os espanhóis estão assim agora tão empolgados assim em assistir uma final entre Boca Juniors e River Plate? Eu duvido muito. Mas, enfim, é isso que a Conmebol decidiu, uma vergonha completa, viu, Edgar? Falado. Vamos lá, 10 horas 38 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Bora, seguindo aqui com o nosso Morning Show, de volta à política em Nova York. O ex-ministro petista Fernando Haddad disse ontem que o governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro, promove um alinhamento internacional cego à gestão do americano Donald Trump. A declaração foi dada um dia depois de Eduardo Bolsonaro ser fotografado na cidade americana com um boné no qual se lia Trump 2020, em apoio a uma eventual reeleição do republicano. E no mesmo dia em que o Bolsonaro recebeu em casa, no Rio de Janeiro, o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, John Bolton, a quem prestou continência e foi muito criticado por isso. Vini, mas o sujeito nem milico né? Não teve isso? Mas o Bolsonaro também, né? É um capitão reformado aí, né? E eu acho que ele presta essa continência para as pessoas que ele admira, né? E aí ele recebeu, daqui a pouco a gente vai mostrar alguns tweets aqui também. E ao receber aí o John Bolton, que é o assessor de segurança nacional aí dos Estados Unidos, ele prestou continência, como a gente vai ver agora nas imagens. Olha lá. Depois há um cumprimento de mão ali e logo após eles se encaminham também para um café da manhã, Edgar. Aliás, olha lá a mesa do café da manhã, né? Pão com leite condensado. Danoninho, né? As caixinhas de suco, Danoninho, uma bananinha. Ferro extra, né? Para as pessoas. Um café da manhã bem simples aí, parecia que tava divertido também. O que você sabe é que o Bolsonaro não é chegado numa toalha, né? Ele sempre faz o café assim na madeirona mesmo, da mesa, né? Quem limpa depois? Quem será? É tão difícil de tirar farelo da madeira. Mas a mulher dele falou pra Record que às vezes ele deixa uma bagunça, ela fica brava. Ela fica? Ela fala, é melhor você não fazer mais não, porque você faz muita bagunça, é retrabalho pra mim. E é o seguinte, Edgar, nesse evento aí também participaram o general Augusto Heleno, né, do Gabinete de Segurança Institucional, o futuro ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo Silva, e também o futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Depois do café da manhã eles tiveram ali uma reunião a portas fechadas, cerca de 1 hora, e o John Bolton publicou no Twitter dele que teve um encontro positivo, né, com o Bolsonaro, que fez um convite em nome do presidente americano Donald Trump para que o Bolsonaro faça essa visita também aos Estados Unidos e que espera aí uma parceria dinâmica entre os dois países, né? A presença do Trump ainda não está confirmada, né, na posse aí
do Bolsonaro, mas o Bolsonaro espera fazer sim essa visita aos Estados Unidos em fevereiro. Agora vamos à polêmica da continência, né? Bater continência ou não para um assessor dos Estados Unidos, né? Vamos ver agora a divisão que isso gerou na internet ontem entre o pessoal da esquerda e o pessoal da direita. Primeiro, os revoltados com a continência de Bolsonaro, como o cantor Marcelo D2, que diz o seguinte: só perguntando, um presidente de uma nação prestar continência a um assessor de outra não é meio estranho? Não era para ser Brasil acima de todos? Só perguntando. Pertinente. essa Aí pergunta. vem o Ivan Valente, deputado federal, que diz o seguinte: depois de Eduardo Bolsonaro aparecer com o boné do Trump 2022, agora é o próprio Bolsonaro que presta continência ao assessor de segurança do Trump, John Bolton. Este capachismo e genuflexão vergonhosa é o que chamam Brasil acima de tudo. Acorda, povo! O que é E genuflexão? temos Socorro. Você vê que a Genuflexório. Esse é um Genuflexório. Você termo lembra que dos depois Titãs, Caio pô? Coppola irá nos explicar, irá nos detalhar. E Guilherme Boulos, né, que foi candidato à presidência pelo PSOL, disse o seguinte: ao encontrar essa manhã Joe Bolton, assessor de Donald Trump, Bolsonaro prestou continência ao norte-americano, de acordo com jornalistas que acompanharam a reunião. E como a gente viu também pelas imagens. Uma vergonha, uma subserviência inaceitável e inédita. Brasil acima de tudo? Interrogação. Então o pessoal está questionando esse que foi um dos grandes slogans aí do Bolsonaro durante a sua campanha, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e dizendo que este ato do Bolsonaro de prestar continência foi uma grande submissão do presidente eleito brasileiro. Agora vamos aos que defenderam o Bolsonaro dessa polêmica toda, como o Flávio Morgenstern, né? Que é um atuante aí nas redes sociais de direita conservador, que diz o seguinte: gostaria de avisar a todos que continência é um sinal de respeito entre os militares. Como, por favor, obrigado e sim, senhor. É o equivalente em esquerdez a, sei lá, more, passe o back ou alguma outra dessas M's que vocês falam. Quer dizer, Eu sabia que o povo de direita não fumava. deu uma paulada aí nos esquerdalhas. Aí temos também o Paulo AP, que diz o seguinte: ridículo como nenhum veículo explica por que Bolsonaro ter prestado continência a Joe Bolton, o assessor do Trump. E aí, respondendo a sua pergunta, Edgar, tem passado militar, tendo servido na Guarda Nacional durante os anos 70 e fazendo parte da reserva. Ninguém explica, sugerindo que foi um ato de submissão aos Estados Unidos. E temos também o Guilherme Macalossi, que diz o seguinte: a esquerda transformou a continência que Bolsonaro prestou a John Bolton em uma prova de que o presidente se posta como um subalterno dos americanos. É ridículo. Ninguém falou nada quando, dia desses, Bolsonaro fez o mesmo ao se encontrar com Raquel Dodge. E aí, só pra terminar, Edgar, eu queria colocar aqui 2 tweets que trataram a situação com bom humor, que é sempre o que eu gosto mais particularmente. Vamos colocar aí, Bruno? Por exemplo, a Amanda Alt colocou o seguinte: daqui a pouco o Bolsonaro vai começar a bater continência pra lanche do McDonald's. Eu amo os memes. E o Mas- Guga Noblar, jornalista, disse: Bolsonaro, quando era criança, batia continência para o Mickey Mouse. Ah, né? eu vi um maravilhoso ontem Símbolos também. aí- símbolos Bolsonaro aí pode bater continência pra um copo americano. É, símbolos aí da cultura pop Americana é bom. americana. E aí, hein? Vamos lá, Tá vamos. certo ou não tá o nosso deixa eu presidente? saber aqui. Bom, primeiro, Caio, tem algum problema essa questão da continência? Pelos textos que eu fui atrás sobre o John Bolton, não me consta nada ali. Não, ele de foi informação militar, sim. que ele foi da reserva, ele tá na reserva, Mas isso é enfim. pouquíssimo relevante. Agora, e aí? Vai lá, presta a continência por um cara, né, que tá visitando o país e tal. Alguns, os que defendem, colocam lá como, não, é um sinal de... é uma reverência militar tal ali. Cabe, nesse caso, talvez, pro Bolsonaro, e a questão também da subserviência, né, esse alinhamento automático, o qual já discorremos aqui no programa também a respeito. Não era hora do Brasil, até pelo slogan mesmo, que alguns colocam aí de Brasil acima de todos, se mostrar um pouco mais ali, ó, tamo no páreo, tamo junto, temos as nossas questões, temos os nossos, as nossas prioridades, vamos negociar sim, vamos fazer negócio, vamos dialogar entre nações, mas a soberania nacional tá aqui.
deve ser cumprida e a gente vai exigir que ela seja cumprida e no trato de igual para igual, mesmo com vocês, gigantes americanos. Olha, o nosso presidente eleito, ele é um homem de muitos defeitos, né? E ele é o primeiro a reconhecer isso. Agora, questionar o patriotismo do Bolsonaro é a mesma coisa que duvidar da lealdade da esquerda brasileira às ditaduras da Venezuela e de Cuba. É um absurdo, não tem o menor cabimento. A arte de achar pelo em ovo é incrível, né? E tudo por causa de uma continência que o presidente eleito prestou aí para um assessor do governo americano, né? O John Bolton. O título dele, eu estou lendo aqui, é Conselheiro de Segurança Nacional do Trump. Eu não consegui deixar de pensar na primeira parte da notícia, quando você falou que o Haddad se manifestou direto de Nova York, né? Então é a esquerda mergulhando cada vez mais fundo no poço de ironia, né? Então eles resolveram argumentar agora usando legislação do regime militar sobre hierarquia cerimonial, porque tudo isso aconteceu por causa do decreto 88.513 de 83, olha só. E por que a ironia? Porque a esquerda é antimilitarista e coletivista. Mas vamos lá. É uma questão de hermenêutica jurídica, né? Interpretação das leis. O que todos esses tweets se fundamentaram em qual trecho? Né? No artigo 14 desse decreto, parágrafo 2º, que fala o seguinte: a continência parte sempre do militar de menor precedência hierárquica. Daí a noção de submissão se um chefe de Estado, ainda que eleito, prestasse continência a um mero assessor, mero entre aspas, né? Bom, aí isso que gerou essa reação em cadeia de tweets petistas, aqui com perdão do trocadilho, só que esse povo é muito preguiçoso, não lê o resto da lei, né? E é uma lei que fala de respeito, de camaradagem, de cordialidade e até de bondade. Tá tudo isso nos dispositivos do decreto. Por exemplo, o artigo 3º, inciso 1º, né? O militar manifesta respeito e apreço aos seus superiores, pares e subordinados pela continência, tá? Artigo 15, né? Eu vou ler os incisos 10 e 13, porque é curtinho. Tem direito à continência os militares da reserva ou reformados. Seria o caso do John Bolton. Né? E no inciso 13, as autoridades civis estrangeiras quando em visita oficial. Olha só, claro que é uma visita oficial atípica, né? Na residência do Bolsonaro, regada a bolo de fubá, iogurte de potinho, suco de caixa e tal, mas além deles estavam presentes também os futuros ministros da Defesa, né, do Gabinete de Segurança Institucional e das Relações Exteriores. E é uma obviedade. É um óbvio ululante assim, que a patente do Bolsonaro, como presidente eleito, supera a de um assessor do Trump. Né? Então, é claro que isso foi uma deferência, uma gentileza, uma cordialidade, que inclusive demonstra que para o presidente todos são iguais. Né? Então, uma coisa que deveria ser vista de forma positiva, sendo vista de forma negativa. E só para quem estiver preocupado com a questão aí de soberania, o Bolsonaro teve que falar uma obviedade mais uma vez, né? Aqui eu abro aspas para ele: sujeitar automaticamente o nosso território, leis e soberania a colocações de outras nações está fora de cogitação. Então, é a continência militar de um patriota gerando incontinência verbal daqueles que de fato são os discípulos do Foro de São Paulo, esses sim subservientes a Cuba, a Venezuela e tantos outros regimes autoritários. A questão do militarismo, né? A esquerda até, só pontuando em relação ao que você falou, a esquerda até se alinhou com o militarismo em outras nações. Militarismo de guerrilha, marxista. Vide aí a Venezuela, tudo. E o próprio Bolsonaro também, mesmo sendo um cara de um espectro político divergente, foi lá, Hugo Chávez, militar tem essa linguagem mesmo. O que falamos aqui, o que eu acho que acabou movendo, e sempre envereda para essa questão, a esquerda critica a direita, a oposição e situação sempre vão ser pontuadas dessa maneira. É a arte de achar pelo em ovo, eu fico muito satisfeito. Mas o que eu queria só colocar em cima do que você falou é a simbologia de todo o conjunto que vem acontecendo. As frases, as falas, que podem ser consideradas, diante de certas visões, uma subserviência
mesmo a um país, enfim, um alinhamento automático mesmo. Eu acho que é bem plausível esse argumento. Agora, o que isso significa em termos de, é um protocolo militar, beleza, você explicou direitinho. Mas a questão da simbologia de tudo isso, é claro que você esperar que ninguém critique, que ninguém fala, é imaginar um mundo irreal também. Não, mas né? eu quero mais é que critiquem, né? O que garante meu emprego aqui. Vamos lá. Ô, Edgar, deixa eu só trazer Fala, uma Vini. curiosidade. Que o Caio falou que isso também é um gesto aí, que pode ser de respeito, né? Independente se é para um militar ou não. E aí eu acabei lembrando de uma situação e fui atrás ver se era isso mesmo ou não e acabei de ver que era. Quando o Jair Bolsonaro foi na sua entrevista sabatina no Jornal Nacional, antes dele entrar no estúdio, olha só o que ele fez. A gente não tem só o print. Ele bateu continência pra Renata Vasconcelos. Ali atrás do Pra Raquel Biomba. Dodge, né? Que nem A o tweet. âncora do Jornal Pode ser Nacional. que ele tem um tique nervoso de bater Ele é continência. subserviente à Globo? Não, é que você não sabe, é que ela é general, a Renata Tá vendo? Vasconcelos. O que mostra respeito às mulheres. É isso que você não tem que saber, ela é general, por isso que ele bateu pra ela. Quê? O quê? Você não Mostra sabia? o respeito às mulheres. O quê? Respeito. As mulheres, a admiração aí, a Renata. Tá vendo? Eu concordo com o que o Edgar fala, assim. Eu acho esquisito que o filho dele saia usando boné de campanha pro Trump. A essa altura, gente, foca no Brasil, pelo amor de Deus. Não é o Brasil que tá acima de tudo e de todos e a coisa toda? Pelo amor, né? Olha aí, discute aí, veja as cenas, veja as imagens, sei lá. Ou gente vai se ouça as acostumando que vai ter frases. muita continência por aí, entendeu? bom já ir Ele se acostumando. curte, ele bate continência, é isso aí. bom já ir se Vai ter um acostumando. monte, é bom já ir se acostumando, é isso mesmo. Vai ser legal se o presidente vier aqui batendo continência pro Edgar, viu? Pode acontecer, pelo Você visto. bateria, presidente? Com certeza. Eu te admiro. Tá bom. Te admiro. Vamos com uma outra informação. Aí, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmou nessa quinta-feira que virá a posse de Jair Bolsonaro em 1º de janeiro. Vamos lá, Caio, tem essa aproximação também com Israel, né? E decorre em alguma medida da promessa aí, se você pensa dessa forma, que essa aproximação é em função também dessa promessa, né, do presidente eleito transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Uma outra questão alinhada com exatamente o que a gente está falando. O Trump já falou, não, a embaixada, vamos mudar, foi lá, transferiu de Tel Aviv para Jerusalém. Seria um segmento desses passos aí na política internacional. Você acha que isso for levado a cabo, o Brasil pode ganhar mais ou perder? Então, essa já é uma questão bem mais complexa. Vamos só contextualizar um pouco, né? Eu citei aqui mais cedo o Dennis Prager, né? Ele é um grande especialista em Oriente Médio. Ele diz que o conflito por lá, né? O conflito no Oriente Médio, ele é um dos mais fáceis de se explicar, mas um dos mais difíceis de se resolver. Por quê? Essencialmente, um lado quer o outro morto. Né? Contextualizando um pouco, a solução de 2 estados, né, entre o Estado palestino e o Estado de Israel, ela foi proposta 6 vezes. Ela sempre foi refutada pelos palestinos ou pelos estados árabes. Né? Israel reconhece o direito dos árabes palestinos de terem seu próprio território, seu próprio estado, aliás, e viver em paz, né? Mas isso já desde os anos 60 e 70, né, principalmente, a gente teve aquela conferência dos estados árabes no Sudão, os famosos 3 nãos, né? Que é não ao reconhecimento, não à paz e não às negociações com Israel. É muito difícil você negociar nesses termos, né? Com o seu vizinho quer que você seja extinto, né? Bom, eu tive a oportunidade, acho que foi essa semana mesmo, de participar do Pânico com o André Leicht, que é um grande especialista em Oriente Médio, né? E ele estava comentando, ele já morou em Israel, ele serviu, ele prestou serviço militar em Israel, inclusive por 2 anos, então é um especialista no assunto, e ele comentou como que é Jerusalém, né? Como que é Jerusalém administrada pelos judeus, né? É um espaço multiétnico, né? Com ampla liberdade religiosa, democrático, né? Israel é um dos países que tem, inclusive, acho que a 2ª maior parada gay, só perde da nossa, é um evento nacional. Então, assim, eu, como cristão e como entusiasta dos direitos humanos, eu prefiro realmente, de fato, que aquela cidade seja administrada, né, por um povo com o qual eu estou mais alinhado. Né, num ambiente democrático, não num ambiente totalitário. Né? Israel mantém
a questão da liberdade religiosa é fundamental lá. Eles têm, inclusive, árabes no parlamento israelense, sabe? Então tem muita desinformação aí sobre esse assunto. Mas qual que é o lado negativo de transferir a capital para Jerusalém? Vai colocar um holofote gigantesco aqui no Brasil na questão do terrorismo. A gente já tem problema na nossa tríplice fronteira, uma série de... uma rede já islâmica, é um lugar super complexo. Por enquanto a gente voa embaixo do radar e a gente de fato vai atrair um super holofote, porque existe muito radicalismo no mundo islâmico e isso pode atrapalhar o Brasil. Então às vezes você faz um gesto que é moralmente correto e que faz sentido, só que sujeita a gente a chuvas e trovoadas. O problema, de novo, é a questão moral. Aliás, essa é a essência do terrorismo, né? Não poder fazer a coisa certa, não poder viver em paz porque você tá aterrorizado. Falado. A gente já segue aqui no Morning Show, agora 11h02, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. É hora da gente falar da interação dos nossos ouvintes. Paulinha, como é que tá a nossa hashtag aí, Festival de Sincericídio? Hora da treta. Causando muita discórdia no Twitter essa manhã e entre os assuntos mais comentados deste nosso Brasilzão, não é verdade? Separei aí alguns da pena, vamos ler. Patrick Campos. Você não é médico porque assiste Grey's Anatomy. Isso é um aviso, porque isso é um problema de saúde pública real, né? Muito Pessoal, vamos se conscientizar, tá? Rola uma faculdade, talvez outros exames aí, né? O pessoal tá estudando pós, isso. né? É verdade. Vamos lá. Mas aí temos... Sou combatente da corrupção, aí da Lima. Como dizia a Cazuza, mentiras sinceras me interessam. Não sabemos lidar com sinceridade demais. E ela trouxe Susto. verdade. Eu achei que a mentira sincera é que ela era combatente da corrupção quando você começou a falar. É uma grande mistura. Eu tô muito gênia sem saber hoje, misturando coisas que até Deus duvida. Vamos lá. Girafa míope. Esse animal maravilhoso que está no Twitter. Todo mundo fica aí feliz da vida, postando com a hashtag sextou, mas na verdade vai ficar todo mundo em casa, porque com essa crise ninguém tem dinheiro pra fazer nada. Essa é uma sinceridade mesmo. Mas você não tem problema com dinheiro, né, da pena? Evidente que não. Boa, Paulinha. Vamos lá, vamos conferir também. O ouvinte mandou pra gente aqui o vídeo a respeito do sincericídio, acompanhando essa nossa hashtag Festival de Sincericídio. Solta aí, Bruno. Edgar, sinceridade é muito difícil, viu? Muitos amigos de infância brigando devido à nossa sinceridade em relação a essa política, né? Sou fã do seu programa, parabéns e estamos aí. Abraço, Felipe de Jundiaí. Grande Felipe. Começou, cara que dá medo, começou né, cedo, Felipe. Tem uns cara que 11h10 dão da manhã. Já tá nesse grau. Sextou, né, Edgar? Esse pô. Sincero, muito obrigado pela sinceridade. Vamos seguir no Morning Show. Vamos pro Rio de Janeiro falar com o Rodrigo Viga, que tá lá na cidade que persiste em se manter maravilhosa. Rodrigo Viga, como terão sido aí as primeiras horas de cana vividas pelo governador aí do teu estado, Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, hein? Tá em prisão ali com regalias. Como é que é? Descreva pra gente o ambiente onde está enjaulado Pezão. Viga, bom dia. Fala, Ed Praia, beleza? Tudo tranquilo aí, meu camarada? Tudo bom. Firme? Tudo ótimo, meu Na camarada. série Sincericídio de uma Sexta. Gosto tanto de sua camisa quanto do Vasco da Gama, meu caro Ed. Você que é um flamenguista roxo, né? Mas eu tô de boa, assim, eu tô seguro. Eu sei que tá de boa. Você deve estar com uma sunga aí por debaixo. Mostra pra galera aí que vai pra praia. Não tô nada, eu tô de calça, ó. Que barrigão! Que barrigão, hein, Edgar? Eu gosto Mas tá prestando atenção, hein, Viga? Eu gosto Tá do- botando reparo. Eu gosto de um chopp, Viga. Eu tô sempre ligado. Mas esse abdômen dele aí, rapaz. Definidaço. Definidaço. Só pura canjibrina. Pura canjibrina. Mas tá Ô, meu menor cara, do que o do Pezão. É, esse agora é o presão, né? Ô, meu cara Edgar,
brincadeiras à parte, né? Porque como a gente não deve nada a ninguém, a gente tem que brincar com a tragédia dos outros, né? Com a desgraça dos outros. Meu caro Edgar, não tá sendo fácil. Se tivesse uma foto do Pezão, aí você vê o tamanho da orelha, da minha orelha é grande, mas da olheira dele. Imagina como é que não tá essa olheira do Pezão agora, né? Porque, enfim, é prisão preventiva, viu, meu caro Edgar? Significa dizer que é por tempo indeterminado. E ela veio do STJ, vai ser difícil ele arrumar um habeas corpus. Tem muita gente achando que ele vai seguir o mesmo passo, né? O mesmo caminho do Cabral, que não sei se você sabe, ouvinte internauta da Jovem Pan, do Morning Show, o Cabral completou aniversário, 2 anos encarcerado, condenado a mais de 180 anos e réu em mais de 20 processos. Na semana que vem, inclusive, começa a ser julgado em segunda instância aqui no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Mas o Pezão, hoje de manhã, estava de bermuda. Eu sei que você gosta da veste, né? Vide a sua camisa, né? Então ele estava na cadeia hoje de short preto, meio de nylon assim, sabe, meu caro Edgar? Aquele bem, que deixa tudo bem à vontade. Uma camisa branca, chinelas ou chinelo, certo? E foi convidado a participar de uma cerimônia dentro do presídio onde ele está detido, em Niterói, na região metropolitana, que é uma unidade comandada pela Polícia Militar. Toda manhã lá tem uma cerimônia de hasteamento da bandeira. E o Pezão, ou Prezão, precisou participar desta cerimônia depois de tomar um robusto café da manhã, regado a cafezinho preto, pão com manteiga. Uma manteiga lá no final. É um cheirinho de manteiga. E durante o dia vai comer a comida lá da unidade prisional, arroz, feijão, uma carne com direito a um suco e uma sobremesa. Está sendo bem tratado no sistema que ele mesmo administra, ou administrava, meu caro Edgar? O Viga, e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ela fez a afirmação que, muito contundente, aliás. A prisão se justifica, tem que prender, porque os processos de corrupção continuam em curso, quer dizer, a ousadia dessa galera, né? Com tudo isso que o Brasil vem passando, com tudo isso que a justiça vem revelando, a justiça brasileira, os caras ainda sabendo disso, os esquemas, muito provavelmente, os mecanismos todos azeitados e o dinheiro ainda vazando, né, meu caro? É uma covardia, né? Você sabe que o Rio passou momentos muito difíceis nesses últimos anos. Rapaziada, vendeu almoço para comprar o jantar, como eu costumo dizer, raspou a parede para fazer farofa, né? Com atrasos salariais, postergação, parcelamento dos salários. E a turma aí do Executivo e também do Legislativo, eu sempre me pergunto por que nunca chega no Judiciário, meu caro Edgar? Mas tudo bem, eu acho que faz, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, todos fazem parte da mesma curriola. E aí tem um sentimento de parte da sociedade carioca e fluminense de uma certa vingança, de uma certa satisfação por conta de todas as agrulhas e dificuldades vividas por aqui nos últimos anos, mas há também essa insatisfação, essa indignação pelo fato das as questões ainda não estarem sendo resolvidas, estarem longe de uma solução. Rio de Janeiro, por exemplo, no ano que vem, vai fechar no vermelho com um déficit de 8 bilhões de reais. O Pezão, segundo as investigações citadas aí pela Dodge, botou no bolso, em espécie, cerca de 40 milhões de reais com direito a 13º, numa época em que o 13º foi pago no ano seguinte de forma parcelada e pingada por aqui, viu, meu caro Ed Praiano? Que coisa linda, que maravilha. Pra quem não gostou da minha camisa, você citou várias vezes ela, hein? Valeu, Viga, um grande abraço. Quem desdenha quer comprar. É isso aí. Posso te chamar também de Ed Palmeirinha ou Coqueirinho também, se você quiser. Coqueirinho é mais simpático. Este Rodrigo Viga falando com a gente diretamente do Rio de Janeiro. Caio, vamos lá, né? O Rio de Janeiro vive um processo aí, né? Parece que quanto mais se cavoca ali... Eu tenho um comentário mais sobre... problema é criado, né? Um comentário sobre a fala do Viga. Realmente, né? A Lava Jato é de fato uma vendetta, mas uma vendetta legal, né? Do povo expropriado contra esses corruptos, né? E não tem como não reparar no contraste, né? Eu não sei se você lembra, Edgar, mas quando o Pezão foi detido,
né? As duas últimas coisas que ele fez foi tomar um belo banho, né, em ambiente palaciano, e depois ele foi servido por mordomos no seu café da manhã. Então é maravilhoso esse contraste, agora ele em cárcere, tendo aula de patriotismo e tendo que tomar café da manhã raiz. E a prisão gerou debates também, hein, Vini? Teve aí um acalorado envolvendo aí, um bate-boca, né, na verdade, envolvendo o Marcelo Freixo, deputado Marcelo Freixo pelo PSOL e o vereador Carlos Bolsonaro, né? O que aconteceu? A turma do eu avisei, né, Edgar? Que aí quando uma coisa dessa acontece, aí eu pedi o impeachment, eu falei que era ladrão, aquela coisa toda, né? E aí ontem rolou um bate-boca lá no Twitter pela reivindicação dos pedidos de impeachment, da governância aí do Pezão no Rio de Janeiro. Tudo começou, na verdade, não foi nem com o Carlos Bolsonaro, foi com o Flávio Bolsonaro que fez esse tweet aqui, ó, Edgar. Desde 2016, alerto para as consequências da corrupção e incompetência do governador Pezão, sendo eu um dos primeiros deputados a defender o seu impeachment, e aí compartilhou ali também um videozinho dele ali falando na Câmara dos Deputados. Só que aí o Marcelo Freixo do PSOL, que realmente foi ele que protocolou o pedido de impeachment contra o Pezão, viu o tweet e falou: Flávio, você só se esqueceu de dizer que o pedido de impeachment é meu e da bancada do PSOL. Eu também pedi em 2014 a cassação da chapa de Pezão e Dornelles, lembra? E aí ele também... Isso aí na Assembleia Legislativa, né? Na Assembleia, eu falei de Câmara dos Deputados, perdão. E aí depois o Marcelo ainda acabou complementando que o Flávio também esqueceu de dizer que ele apoiou a eleição do Cabral e do Pezão e que inclusive o Flávio foi do PP de Francisco Dornelles. Aí ele questiona, né? O que você fez para enfrentar a corrupção de seus antigos aliados? Fácil falar agora, né? E aí, Edgar, o Freixo acabou compartilhando uma fake news, né? Ele compartilhou um tweet falso do Jair Bolsonaro que dizia o seguinte: o povo do Rio de Janeiro deve dar uma chance a Pezão como governador para ele dar continuidade ao legado de investimentos iniciado por Cabral. Com relação ao segundo turno da eleição federal, Aécio representa a honestidade que o Brasil precisa. E aí tem a hashtag ali, Aécio45, hashtag Pezão15. Esse tweet não existe, esse tweet é falso, até porque ele tem mais de 180 caracteres, numa época que o Twitter nem permitia isso, né? E aí o interessante Freixo... que tem o selo ali de verificado, né? Selo, mas é montagem, bem montado. Né? É bem montado. E aí o Freixo, volta só no outro, Bruno, porque aí o Freixo compartilha esse tweet falso do Bolsonaro e diz o seguinte: lembra, Flávio Bolsonaro, enquanto nós denunciávamos a corrupção do PMDB, vocês apoiavam e pediam voto a Cabral e Pezão. Agora é fácil falar. Aí veio ele, né, o outro filho do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, que é mais atuante aí nas redes sociais, né, e não deixou barato não. Disse o seguinte: por que não me espanto em ver um pissolista, o chefe X do partido, que foi de Adélio, divulgando post falso? Isso é PSOL, isso é PT. E aí compartilhou lá esse tweet do Marcelo Freixo, que ao perceber que realmente tinha publicado ali uma mentira, uma fake news, acabou voltando atrás, apagou, né, o tweet que ele fez. Mesmo assim, o Carlos Bolsonaro continuou compartilhando, né, tirou os prints que foram feitos do tweet do Marcelo Freixo e ainda disse assim: o partido é que é responsável por suas propagandas. Bolsonaro, diferente de você que paga pau pra corrupto preso e é linha auxiliar do PT, sempre foi independente. Enquanto isso, ainda não sabemos quem mandou o apoiador do seu partido assassinar o meu pai. Gente! Estamos de olho. Palavras aí de Carlos Bolsonaro. Aí, como eu disse, né, o Freixo acabou apagando o tweet que ele fez, só que aí ele colocou um outro, né, que era um print de uma propaganda política do Bolsonaro, na época que ele estava concorrendo a deputado pelo PP, e que tinha ali em cima, né, o logo do Aécio, do Pezão. Coligação. E aí ele diz o seguinte, né, da coligação, e ele diz o seguinte: já apagamos a imagem por se tratar de uma imagem falsa, aquela outra, né? Não espalhamos mentiras como vocês, Carlos Bolsonaro. E esta imagem de baixo é verdadeira? Em quem você votou para governador do estado? Fale a verdade.
Bom lá, só o presidente pode dar a hora certa. O presidente eleito. O eleito. O eleito agora, que vai assumir. Mas agora eu tô acabando, você vai me impedir? Então vamos lá. Vai me impedir. Vamos lá. Preciso aproveitar o tempo que ainda me resta. Como último ato. Até porque você, Edgar, também elogiou a minha gestão. Você tá exaltado, calma. Vamos lá. 11h21, horário de Brasília. Sincericídio do presidente. Pelo amor de Deus. 11h21, horário de Brasília. Você assumiu? Vai ficar pedindo pro outro. Fefito, vamos falar do que interessa, Fefito. Realmente interessa para o futuro desse país. Que realmente as pessoas querem saber. A PO, a Kátia Paganotti, Também conhecida como Paquita Aposentada. foi expulsa do reality A Fazenda. Expulsa! Mais uma? O que ela fez? Cometeu muito sincericídio? Olha, ela tretou com a Jovem Pan, porque ela deu um pedala no Evandro Santos, gente, do Pânico. Ela deu um pedala nele. Olha aí. Olha, tava jogando Aquaball, tava rolando um joguinho de Aquaball, ela ficou brava durante esse jogo e deu um belo de um pedala no Evandro Santo. E as pessoas na internet começaram a fazer uma grita acusando ela de agressão. Curiosamente, a primeira agressão da história de A Fazenda, na 4ª edição do programa, em idos de 2000, e eu vou espirrar porque vai denunciar a minha idade, ela aconteceu também no jogo de Aquaball. Quando a boxeadora Duda Jankovic deu um pedala no Thiago Galhaço. Parar de fazer esse jogo aí, hein? Jogo perigoso. Isso aí é violento. Jogo perigosíssimo. Dessa vez a Kátia Paganotti deu esse pedala na terça-feira. A Record esperou. Repertório. A Record esperou até ontem, até a quinta-feira, pra poder exibir a cena. Ou seja, segurou bem a história pra poder construir o suspense e eliminar a Kátia com uma expulsão, assim. A votação que estava aberta até ontem e já eliminaria a Kátia de qualquer jeito foi suspensa. Os dois fizeram as malas, ainda o Evandro e a Kátia, mas na hora de ir pro lado de fora da sede, eles não foram. Agora, estavam pedindo a expulsão do Evandro também, né? Estavam também, o Evandro também foi acusado de agressão, inclusive pela assessoria da Kátia, que pediu lá um posicionamento da Record. A Record disse que analisou todas as imagens e viu só motivo pra expulsão da Kátia. O fato é que, depois que exibiu o VT, a Kátia já não estava lá na sala e o Mion comunicou a todos a expulsão dela. Temos um áudio disso, vamos ouvir. A direção do programa assistiu inúmeras vezes a essa imagem, analisou criteriosamente tudo o que aconteceu na atividade e concluiu que quando a Kátia deu o tapa no Evandro, ela descumpriu uma regra fundamental do programa. Conforme a gente disse lá atrás, no caso da Nádia e do Kaique, nenhum peão pode agredir o outro e nem ameaçar a integridade física dos demais competidores. A Kátia, ela foi uma guerreira nessa temporada, jogou muito, chegou até aqui pelos próprios méritos. Uma mulher muito forte, mas chega uma hora nesse jogo onde a força não pode ser apenas física, ela tem que ser mental. O jogador tem que segurar a onda da irritação, do cansaço, da saudade, sem deixar seu psicológico falhar. E infelizmente, por ter violado essa regra básica do jogo, a Kátia causou a própria expulsão. A gente vai ver hoje à noite o vídeo dela reagindo à expulsão, porque ela foi chamada numa salinha. Continuar no mesmo clima aqui. Agora, vamos sair do Mas muro. vamos fazer a pergunta mais relevante sobre esse Vamos sair do muro. Quando a Nádia foi expulsa, ela teria que ter perdido o cachê dela. E não perdeu porque a Record sabia que se não pagasse cachê, liberaria ela para outras emissoras. Inclusive resolveu estender o contrato dela. Será que a Kátia Paganotti vai perder o cachê? Porque é o que o contrato diz, quando você é expulso por agressão, você perde o cachê que você ganhou pra ir. Vai ser injusto, né? Uma é expulsa por agressão e não perde o cachê, e a outra... Né? Pois é. É importante lembrar que esse é o ano das expulsões nos reality shows brasileiros. Uma vez já teve expulsão no Are You The One também. E a Fazenda, então, gente, é um reality show em que tem sempre gente surtando. Quem não lembra da Fazenda de Anônimos, também conhecida como Fazenda de Verão, Machado, no qual né? um moço partiu para cima do outro com um machado na mão. Caramba, O Fefita, hein? agora sai do muro, que eu não ouvi você falando se foi ou não justa agressão. Cara, Olha lá. eu não... Ele não quer se comprometer. Eu posso me comprometer da pena, mas eu acho que ela agrediu e tá tudo certo. Mas eu também não acho que um pedala... pra ela, aí que tá. Não, eu adoro a... Ai, Kátia Paganotti... Coração não deixa. Eu só não acho que as regras de agressão são tão claras na Fazenda, porque cuspir na cara pode, dar um pedala não pode. Eu acho meio esquisito. Pra mim é tudo agressão. Deixa eu Joga falar um uma copo d'água coisa. na cara é agressão. Eu não entendi nada ontem a Record ter segurado ela até o momento do programa ao vivo. O meu entrou na casa, conversou com ela. Não entendi. Mas
continua a saga do nosso anti-herói Rafael Ilha, vencedor de a A Fazenda. vitória do brasileiro incompreendido. Vamos fechar esta edição do Morning Show falando, né, desse casal que está pegando fogo. Gente. Quem? Cleo, ex-Cleo Pires e Mano Brown. Edgar, esse é o clipe pra você assistir e me contar aqui no Twitter quem é você em Melhor Que Eu. Você é a Cleo pegando o Mano Brown Brown pegando a Cleo, você é a pia da cozinha. Eu não sei, eu quero saber quem é você nesse clipe, porque essa investida da Cleo Pires no mundo da música não é nova. Ela veio aqui ao programa, falou de Jungle Kid, o primeiro EP, e agora a gente tem um segundo EP que vem com o nome dessa faixa título, Melhor Que Eu. E aí ela convidou o Mano Brown pra fazer o acting nesse clipe, querido Edgar. E aí estão os dois ali, entendeu? Em cenas de casal íntimo em casa, uma coisa assim despretensiosa, meião e camiseta de Cleo Pires, muito Mano Brown sem camisa, que é o que a gente quer ver, é o Brasil que a gente acredita, não é verdade? E aí é tudo filmado no Capão, né? Que é onde tem que ser, pra dar a vibe, e com direção de Cleo Pires, quer dizer, ela que dirigiu aí toda essa grande bela história. Tá numa sala fechada, podia ser em qualquer lugar. Podia ser em qualquer lugar. Mas que tá dando calor, ver isso, tá dando, gente. Pois é isso. Me mandem aqui, por favor, quem são vocês nesse clipe Melhor Que Eu, da Cleo Pires. E assim, a letra eu destacaria pra vocês o seguinte: quem faz melhor, beija melhor, senta melhor que eu. Quem vai te fazer enlouquecer vai ver o que perdeu. Diz Edgar Piccoli. Ele corou. Edgar corou. Eu tô chapado no clipe, meu. Eu achei uma baita estratégia da Cleo. Muito bom. Chamar a atenção das pessoas pro clipe ao invés da voz e da música. Tá de parabéns a Cleo Pires. Agora, Vini, pra revista Rolling Stones, ela falou que talvez em breve ela e Mano Brown possam lançar algo juntos. Então ficaram amigos. Veremos se isso vai dar também em parceria de música. Você não acredita nisso? Não, achei que você ia falar outra coisa. Não, Mano Brown é casado com a Eliane Dias. Um beijo, Isso é Eliane, saudade acting, sua. tá? Isso é tudo acting. Boa, gente, boa. Beijo técnico e tudo. Apesar de estar super hot. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Vamos para os nossos internautas vencedores aí. Afinal de contas, fomos para os TTs com a nossa hashtag de hoje, hein, Paulinha? E aí? Isso, Geraldo Filho, vou falar com você aqui. Você que cometeu um sincericídio com a gente na internet. Espero que não tenha sido prejudicado. Boa, e assim a gente fecha mais uma edição do nosso Morning Show. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Tal gente. Tal, gente. Você ouviu o Jovem Pan Morning Show.